Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro, turma do horário C de noite. Nosso intuito da aula de hoje é começar a trabalhar aquelas características de ferramentas, parâmetros de projeto e desenvolvimento de produto, características de projetista, que nós discutimos nas nossas aulas teóricas, associadas também a essa última atividade que nós fizemos aula passada, atividade prática. A aula prática passada foi passado a vocês um desenho técnico, né, uma montagem composta aí por 5 elementos distintos, no qual um deles vocês já começariam a tomar algumas decisões, né, em relação a dimensões, geometrias, características. Legal. O intuito era fazer o desenho, os componentes e também se familiarizar com o software. Nós, da engenharia, trabalhamos em função de demandas. Demandas essa, como nós falamos na aula passada, que pode vir de uma necessidade de um cliente, uma correção de um problema, né? Ou porque alguém simplesmente quer fazer. Então, dependendo de onde vem essa demanda, ela sempre virá para a gente com algumas características. Elas virão para a gente de uma forma a atender aquele requisito inicial. Só que como atender esse requisito? Existem diversas formas. Se a gente pegar aqui, eu uso muito o exemplo da caixinha de Lego sem a instrução de montagem. Se nós pegarmos aqui uma caixinha com 50 pecinhas de Lego, aquele brinquedo de montar, né, de bloquinho, e darmos uma caixinha, todas as caixinhas iguais, der uma para cada aluno, e formos hoje nós somos em 11 alunos nessa turma, seriam teoricamente 11 montagens distintas, né? A partir do momento também que vem uma necessidade de uma demanda, o resultado ele pode ser diversas formas distintas, ou no conceito, ou no princípio de funcionamento, ou meramente em alguns detalhes. Logicamente, tem aquela expressão reinventar a roda. Se chegassem com a proposta da gente reinventar uma roda, com certeza nós pensaríamos o mesmo princípio, uma peça cilíndrica que gira, mas talvez geometria de rolamentos, de encaixe, algumas características, talvez seriam os pensamentos distintos entre a turma. Por isso que você cria uma escada para trabalho, para esse pessoal que sobe impostos, esse pessoal que sobe aí para fazer trabalhos em área suspensa. Pensaria talvez em layout, o princípio da escada ele já tem ali uma definição, padronização de distâncias de degraus, largura, né? Desculpa. Talvez pensaria num layout diferente, algumas características dessas. Com esse intuito é que eu venho com essa ideia da aula de hoje. Antes da gente falar qualquer coisa sobre projeto, eu sempre leio essa frase aqui, que é um raciocínio que eu quero que vocês tenham em mente. Um projeto só poderá ser considerado como incorreto caso ele não atenda às exigências previamente especificadas, que ele não atenda às necessidades, às premissas do projeto. Do contrário, ele poderá apresentar apenas características de eficiências distintas, né? Então, se eu tenho que desenvolver um sistema para uma elevação, para um transporte, para uma movimentação, podem ter diversas formas de se fazer isso. Umas diferentes de outras. Se no final todas transportam, talvez uma seja mais eficiente do que outra. E essa eficiência também ela não está associada de modo geral. Talvez numa certa região demográfica, um certo país, um certo continente, ou um certo estado ou cidade, você tenha mais acesso àquele material do que outros. Então, aí, a priori, aqui ela tem uma certa eficiência, mas a partir do momento que ela leva para outra região, o modelo B tem mais eficiência que o modelo A, tecnicamente. Então, qual que é o intuito dessa aula de hoje? Vou propor a vocês, com uma forma de raciocínio, vocês vão pensar. Quando vocês pensam em um projeto, eu quero que vocês lembrem daqueles fatores que nós discutimos na aula passada. Primeiramente, a primeira aula teórica nossa, nós falamos de características do projetista, né? Um cara inventivo, criativo, um cara que tem um poder ali de conhecimento de diversas áreas, que ele tem ali uma mentalidade onde ele consegue associar, né, diversas informações a fim de obter um resultado. Ontem nós discutimos sobre características do produto.
Então, vocês como projetistas, eu tenho uma demanda, uma necessidade. Essa necessidade que eu preciso atender, né? No final, eu quero que vocês pensem se realmente ela é funcional, se o manuseio e operação dela é seguro, se quando eu levar para o mercado, porque existem outras soluções no mercado, será que essa minha ideia vai ser competitiva? Será que ela vai ser confiável? Ela é segura, mas ela transmite essa segurança, né? Será que ela é utilizável? Será que será possível ela de ser manufaturável, né? Ela pode ser fabricada, não pensei em uma coisa muito abstrata. E será que ela é mercável? Ela atende diversas regiões, diversas necessidades, né? Então, com esse intuito, essa linha de raciocínio, logicamente que associado àquela linha que a gente falou de influências sobre o produto, né? Então, a gente vai receber ali do cliente, né, a demanda. Nós sabemos a função principal do componente, o princípio de trabalho, mas como ele vai ser a constituição dele, aí é o nosso trabalho. Então, a gente vai pensar lá na segurança, ergonomia, produção, como a gente falou, né? Pode parecer um pouco redundante, mas é que ele é muito mais específico associado ao projeto mecânico, né? Ao componente de máquina. Tendo toda essa ideia, qual que é a proposta da nossa aula? Desenvolver um rodízio que atenda às seguintes características. Que ele tenha uma capacidade de carga de 250 quilos unitário, então uma unidade tem uma capacidade de carga de 250 quilos, que ele possa trabalhar numa velocidade máxima de operação de 5,4 km por hora. Ele não precisa ter suporte de freio, ele não e estático. O que é o estático, pessoal? Não é aqueles bobos que giram, né? Vamos pensar num carrinho de supermercado, aqui a gente tem aquelas duas rodinhas da frente que giram e nós temos duas rodinhas traseiras estáticas, né? Então ela é estática, não precisa ter giro. E superar obstáculos com altura máxima de 40 milímetros. Então, digamos que ele vai andar no terreno, seja no chão de fábrica, seja num supermercado, seja num estacionamento, ele tem obstáculos de 40 milímetros de altura. Isso aqui são aquelas premissas que o cliente traz para a gente. Ele sabe disso, porque é o que ele vive no dia a dia. Eu sei que eu tenho degraus lá de 40 milímetros na minha depressão lá dos blocos, dos tijolos lá da minha indústria. Não preciso de freio. Ele tem que ser estático para pôr numa direção. Geralmente trabalha 5,4 km por hora, não passa disso. E 250 quilos cada um. São características que o cliente traz para a gente. A gente, como projetista, vai pensar logicamente nesses parâmetros, mas vai entrar em outro âmbito, né? Talvez vocês possam fazer perguntas em relação a outras características que vocês achem relevante. Tem alguma caracterização, alguma proteção a mais, alguma proteção a menos, alguma outra restrição, né? Eu aqui não vou falar muito em outros detalhes, porque hoje eu quero que vocês pensem, tá? Toda essa nossa atividade que está aqui descrita nesse sistema, nessa apresentação, ela está também disponível dentro do AVA. Então, se a gente entrar lá no AVA, tá? Dentro da nossa turma hoje, de terça-feira, tem aqui, ó, aula prática número 5, atividade de desenvolvimento. Então, eu quero que vocês comecem a pensar em soluções, pensar em projeto e construção de equipamentos. Quando a gente fala de construção, não é pensar em fabricar, eu preciso fabricar ele, então vou ver o que eu tenho aqui em casa para fabricar. Não é isso. Pense nos geometrias, no material que você vai usar, se os processos de fabricação convencionais que nós conhecemos, que existem aqui no nosso estado, é suficiente para fazer o seu produto, ou seu produto ele vai ser tão especial que eu vou ter que confeccionar de fora, né? E aí perguntam, professor, por que o senhor colocou aí o desenho desse rodízio anterior? Vocês podem usar ele como base. Então, vocês podem ter algumas peças já desenhadas, né, já desenvolvidas, e fazer adaptações em cima dele. Ou partir do zero, fique a critério de cada um, tá? Fique a critério a evolução. Tomando por base o modelo desenvolvido em nossa última aula prática, né?
esse da figura, e aplicando os conceitos discutidos em nossas últimas aulas teóricas, desenvolva um rodízio que atenda às seguintes especificações de funcionamento. Então, é a mesma descrição que está lá. Capacidade de carga, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá. Se eu abrir aqui, acho que ele vai ficar maior, só um instante. Pronto. Capacidade de carga, 250 quilos. Velocidade de operação, 5,4 km por hora. Isso aqui é um problema ou não? Não sei. Isso aqui é um problema? Não sei. Superar obstáculos de altura máxima de 40 milímetros. Isso é um problema? Não sei. Estático e sem freio. Isso aqui é uma vantagem, né? Menos coisa para eu pensar, mas tranquilo. Coloquei aquela mesma frase, né? De evolução do projeto. O projeto deverá ser desenvolvido no SolidWorks de forma individual. Então, cada um vai pensar na sua ideia. Professor, eu estou tendo uma dificuldade aqui com o SolidWorks, mas eu vou fazer aqui o meu esboço à mão para a gente poder discutir, sem problema nenhum. Tá? Essa atividade, pessoal, ela não vale ponto, tá? Ela não vale nota. Ela ainda é as atividades que nós vamos trabalhar para começar a raciocinar o nosso senso crítico inventivo, né? E a partir daí começar a ver outras características, outras ferramentas que o software vai apresentar futuramente para nos auxiliar. Ah, professor, eu sei que no software a gente pode fazer análise de esforço mecânico. Como que eu faço isso? Se você quiser pesquisar e aplicar ao seu projeto, é uma vantagem. Mas fique tranquilo, se você não sabe, a gente ainda vai aprender mais para frente. Mas hoje eu quero que vocês pensem de uma forma como se vocês não tivessem a ferramenta. Que a gente tem a ferramenta na mão, mas talvez a gente não saiba usar. Uns sim, outros não. Mas o intuito o que é? A gente poder comparar, olha a nossa ideia hoje, e daqui 3 meses, quando a gente estiver lá em maio, perto do fim do semestre, falar, e aí, se a gente voltasse lá e pensasse naquele rodízio agora, seria o mesmo projeto? Não. Primeira dica muito interessante para vocês, que também não está na literatura, isso a gente aprende apanhando com a vida. Sempre quando você terminar um projeto, a primeira pessoa a saber como melhorar ele vai ser você projetista. Porque você já sabe lá, durante o desenvolvimento, quais foram os pontos mais críticos que geraram maior dificuldade, na hora do processo de fabricação, o que foi vantagem, não foi vantagem. Você sempre pensa, se eu tivesse feito assim, talvez a usinagem seria mais simples, mais barata, né? Eu teria um componente a menos, um componente a mais. Esse componente era melhor ter desmembrado em 2 do que ter feito um só, que ficou muito complexo, né? Então, sempre quando você acabar o projeto, você é a primeira pessoa a saber como melhorar o seu projeto. Mas, logicamente, você tem que ter o discernimento e a calma, né? Para chegar, não, ele está numa concepção aceitável, ele atende às necessidades, nós vamos colocar ao mercado. Por que isso? Porque a partir do momento que você disponibiliza ele para o mercado, outras necessidades, outras características surgirão, outras opiniões. E aí você vai ter mais subsídio, mais bagagem para vir para uma versão 2, uma versão 3 e assim sucessivamente. Tá? Vai ter uma aula que a gente vai mostrar muito sobre isso. Muitas vezes, o que a gente acha importante, vou falar agora eu, André, na minha linha de conhecimento, na minha linha de raciocínio, o que eu acho importante para esse componente é isso, isso e isso. Mas, dependendo da pessoa que vai utilizar ele lá no chão de fábrica, vai falar, tudo bem, mas o importante também é isso e isso, e não aquilo. E aí são pontos de vista diferentes. Uns podem ter relevância, outros não. Tá? O projeto deverá ser de forma individual. Fique atento aos prazos, né, e às especificações de envio do projeto. Vamos lá. O arquivo, para vocês enviarem para mim, vai ser aqui por meio do AVA. Então, aqui, você vai ter aí como enviar a sua atividade. Parece um pouquinho diferente para mim, para vocês, porque eu sou tipo gestor da atividade. Vocês, para entrega, vai ter um botãozinho aí para realizar a entrega. O próprio AVA já conta para vocês, então nós temos até domingo, 11h59 da noite. Por que domingo, professor? Porque na segunda-feira eu quero pegar as ideias e aí eu vou montar a aula de segunda em cima dessas ideias para a gente fazer um brainstorm aí de características, tá? Professor, então tem que desenhar certo? Não é certo, é aquilo que eu falei para vocês. Se ele atender a demanda, a gente vai analisar ali, se ele atender as características, ele está certo. Mas o do outro colega, ele está melhor. Não, ele está um pouco talvez mais eficiente, ou o seu está mais eficiente num ponto, dele em outro, que no final, se a gente fazer
uma salada ali, misturar, talvez saiam ideias bacanas, né? Que seria um brainstorm de grupo, mas na verdade a gente vai fazer comparações, avaliar os projetos de forma anônima. Eu não vou falar de quem é quem em cada projeto, tá? O projeto ele vai ser apresentado e a gente vai discutir. Ah, mas você vai falar lá o nome da pessoa que fez? Não. Se a pessoa quiser falar, eu fiz isso por causa daquilo, que a gente pode fazer uma contestação. Ah, será que esse projetista pensou nisso por quê, né? Por que ele colocou essa característica aqui? Se a pessoa quiser falar, tudo bem. Se não quiser, sem problemas. Nosso intuito não é avaliar, não é comparar ninguém. Não é ver quem é melhor, quem é pior, não é nada disso. É apenas ver a variedade de ideias, características que existem no mercado. Tranquilo? Por isso que eu coloquei a data de domingo, para segunda-feira de manhã eu consegui pegar esse material e montar nossa aula para segunda-feira à tarde. Então, vocês têm 5 dias e 2 horas para desenvolver a atividade, ok? Quando eu falar em... Professor, Opa, pois não, pode falar, Gabriel. essas especificações aí a gente vai ter que pesquisar para poder ter uma ideia de como fazer. Você é o engenheiro, eu Ah, sou o sim, sim. cliente. Na minha concepção de cliente, eu só preciso disso. Será que é suficiente? Entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Eu quero que vocês pensem. Alguns de vocês podem estar olhando, pô, 250 quilos é um problema. Outros estão pensando, só 250 quilos, tranquilo, né? Para você ver assim, são várias características. Outros nem se atentaram à velocidade, outros já pensaram, puta, essa velocidade tem um porquê, né? Entendeu? Tipo, a gente fazer comparativos, fazer ações, análises. Outros não vão nem levar em consideração isso aqui, no final pode ser um problema, né? Sobre o envio, pessoal, 2 pontos interessantes, tá? Primeiro deles, eu mostrei para vocês, quando a gente fez a atividade do rodízio, que se você fizer as peças individuais, você desenha todas individuais numa pastinha e faz a montagem. Se eu mandar só a montagem, eu não consigo abrir. Eu não abro, porque vai faltar as peças. Então, quando eu fazer o envio, eu tenho que mandar na mesma pasta tanto as peças individuais quanto a montagem. Ah, professor, se na hora lá da montagem eu fiz todas as peças, só que eu salvei. Minha peça 1 é a peça difícil, peça estranha, peça oca e a maluca. Aí quando eu fiz a montagem, não, aí eu vou renomear, vou colocar aqui eixo, suporte, para tal, né? Base. Cuidado, se você renomear, pode ser que seu arquivo não ache novamente os nomes. Então já trabalhe com os nomes corretos das peças. Já recebi muito projeto desses nomes, peça maluca, peça que não funciona, né? Peça modelo 21, o cara já tinha testado mais de 20 características, ele estava testando outras. Então pense nos nomes corretos já. Aí vocês vão pegar essa pasta, vão compactar ela, zipar, tá? O AVA, ele só vai aceitar arquivos zipados, .zip, .rar e .7z, né? Que é o do Windows S7, alguma coisa assim, tá? Ah, professor, não estou conseguindo enviar. Fique esperto que é a extensão do seu arquivo que não está vindo. Então é .rar, .zip, ok? Pegou o arquivo, clicou com o botão direito em cima, o próprio Windows já faz a compactação, beleza? O arquivo que você enviar, coloque o seu nome no arquivo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo, não era um treinamento, eu conversando com essas pessoas que trabalham em setor de seleção de RH, e ela conversando comigo, André, eu recebo muito currículo aqui, mas as pessoas me mandam currículo às vezes, que o currículo, o arquivo chama currículo vitae, ou chama currículo, né? Tem várias características. E aí você está numa seleção lá que tem pessoas que te conhecem, que tem alguma... eu pedi para um colega meu mandar um currículo aqui, porque eu já vi ele trabalhando em outro canto, né? E aí eu sei que esse cara é bom, vamos selecionar ele aqui para nossa entrevista. Não é dando preferência, mas já tem um histórico aí, tanto que as empresas ligam, né, para onde você trabalhou, buscando ali informações sobre as pessoas, né? E aí, o que acontece? Você coloca lá, o cara, como ele vai achar seu currículo? Ela mostrou a pasta dela, tinha 200 arquivos, só 3 ou 4 tinha nome, o resto todo mundo era currículo, currículo vitae, arquivo, um numeral. Coloque o seu nome no arquivo. A hora que bater o olho, opa, esse aqui é o arquivo do André, esse aqui é o arquivo do Daniel, do Gabriel, do Kelvin, né? Entendeu? A gente tem uma outra impressão quando você apresenta. Isso, pessoal, não é só para nossa atividade aqui, não. Pense isso para tudo que vocês forem entregar. Imagina você mandar uma peça, seu chefe solicita lá para você, seu superior, sua gestão superior, me mande aí o arquivo que você desenhou lá da peça.
Aí você manda lá o arquivo, chega o arquivo lá, tá AB103. Mas que arquivo é esse? Não é a pecinha que você pediu lá, a rodinha. Ah, mas por que não vem? Arquivo da roda, projeto tal. Tipo, veja que tem um outro nome, uma outra impacto, né? Quando você vê o nome. Então, esse do nome aqui eu sempre coloco para tentar forçar, lembrar os alunos a usarem terem essa prática, né? Comum. Então, sempre pensem lá na questão do arquivo com o seu nome, seja seu currículo, seja seu projeto, seja o seu TCC. Eu recebo como coordenação, recebi uns 4 TCCs esses dias de versão final, TCC final. De quem? Tem que abrir, olhar, procurar. TCC final do nome fulano de tal. Pô, maravilha, já está aqui o arquivo salto, entendeu? Então, isso impacta de forma diferente. Se eu compartilhar esse TCC com uma pessoa, com outro aluno, TCC, uns 3 TCC aqui. Não, o TCC daquele fulano que comentaram que foi bacana a apresentação dele e tal, vou aqui, eu tenho o modelo dele e tal. Então, é outro impacto. E o arquivo zipado, tranquilo? Pessoal, a entrega é pelo AVA, tá aqui já disponível lá para vocês, tá? Quero que vocês trabalhem com calma, pensem, raciocinem, vejam aqui as premissas, né? As especificações iniciais do projeto. Caso vocês, durante o desenvolvimento, tenham alguma dúvida, professor, eu estou pensando nesse material e acrescentar a característica X no projeto. Pode apresentar? Eu vou responder como cliente. E eu gostaria, no meu projeto, que tivesse tudo demais, porque eu sou aquele raciocínio do cliente, né? Eu quero tudo no menor tempo e, se possível, não custar nada. A forma mais barata, o mais barato, né? É o que o cliente pensa. Então, se você pensa assim, eu estou fazendo um rodízio, não tem especificação de água aqui, mas do meu projeto eu vou colocar lá retentores para ele trabalhar submerso. Opa, isso encarece ou vai ser uma vantagem? Posso perguntar para o meu cliente. Talvez seu cliente fale, caramba, cara, realmente o meu setor aqui ele é úmido, porque eu trabalho em câmara frigorífica, tem muito ambiente que é lavado o chão, vira e mexe e pega água. Então, se o meu rodízio for protegido lá, blindado para a vedação de água, com certeza ele vai ter uma durabilidade maior, porque hoje eu estou precisando desses rodízios, porque os meus pegam água e estragam todos, entendeu? Então, às vezes, você faz um ponto de vista, uma caracterização ali, que você vai despertar outras curiosidades no cliente. Cuidado, o cliente também quer tudo. Se você começar a falar, então eu vou fazer isso, fazer uma roda raiada, fazer um sistema de suspensão, sistema de freio, tal. Ele, mas não precisava de freio, mas você quer colocar, coloca, entendeu? Ele vai falar assim com você, mas não, ele não precisa de freio, entendeu? E aí nós vamos raciocinando. Legal? Pessoal, alguma dúvida inicial em relação ao projeto? Professor, Bom, as, Matheus. al- as alterações que a gente vai fazer vai ser só nesse rodízio, né? Então vai Não, ser. você é o engenheiro, você é o ser criativo. Isso aqui eu coloquei para a criatividade inicial que a gente colocou, logicamente era para você se familiarizar com o software, tipo na mesma linha de raciocínio, né? Eu sei que eu preciso de um eixo, talvez, não sei, uma roda, um suporte, não sei, uma base, não sei. Pode parecer uma coisa futurística ali, igual o skate do De Volta para o Futuro, né? Que não tinha rodinha. Alguém pode conseguir desenvolver isso aí, né? Flutuante lá, campo magnético, sem problemas, entendeu? Assim que surgem as ideias, né? Mas a gente fez esse trabalho justamente para ir alinhando mais ou menos o raciocínio. Professor, o meu vai ter rodízio duplo. Não tem problema, você é o engenheiro, entendeu? Não existe projeto certo e errado. Apenas uns mais eficientes do que outros. Agora, se ele não atender às especificações, ele pode até funcionar, mas infelizmente para essa aplicação não vai ser possível, entendeu? Mas ele pode ser um rodízio lá que funcione. Ok? Tranquilo? Professor, Opa, Gabriel, o vamos senhor lá. falou, o senhor falou uma coisa interessante agora, que eu vi até num curso de projeto que eu fiz, que onde o professor ele ensinava o tal do scope excluído, né? Que é quando você detalha bem o que é que você não vai fazer no projeto. Porque Sim. ele explica, por exemplo, você está pintando um estacionamento e aí tem uma caixa d'água no estacionamento. E aí, quando você não especifica o que é que você não vai incluir no escopo do projeto, acaba que o cliente ele exige daquilo que você faça uma coisa que você não iria fazer inicialmente. Foi um conceito bem interessante que eu achei também
disso que o senhor falou agora, né? De botar um freio, já que o cliente não pediu o freio, a gente inclui, às vezes a gente agrada e depois, quando a gente não faz, a gente é cobrado. Aí você faz assim, né? Coloquei o freio para dar um destaque. Ele, mas eu vou comprar o mais barato, entendeu? Pô, mas o freio ele encarece, eu vou ter peças a mais, componentes a mais, né? E aí? Exatamente. E aí, olha como é interessante isso, né? Infelizmente, é a sociedade que a gente vive hoje. Vou usar o exemplo do estacionamento. Você pode ter feito uma excelente pintura, um acabamento fenomenal, só que o cara ficou triste porque você não pintou a caixa d'água. Agora, se fosse um cara lá que fizesse aquela pintura meio porca, vamos falar assim, né? Que mela tudo, o cara não tem cuidado, zelo ali pelos acabamentos, né? Chegou no batente, ele pintou o batente junto, em vez de pintar, isolar ali, mas ele pintou a caixa d'água. Olha, o cara é bom, não precisa nem falar, ele pintou a caixa d'água, não é não? Exatamente. Infelizmente, é uma característica. Isso que você falou também aí é interessante, a gente vai conversar mais para frente, e geralmente isso eu deixo mais para a professora Ruth lá, né, que é a pessoal de gestão de projetos. Quando você fala de premissas, você também tem que colocar as limitâncias do projeto, que é justamente isso aí, né? Então, o senhor falou aqui que a velocidade é 5,4 km por hora. A minha especificação máxima vai ser 6, um exemplo. Aí ele fala, mas eu preciso chegar a 10. Não, mas aí é outro projeto. Mas eu esperava chegar a 10. Mas na especificação aqui do projeto, é o que está assinado, porque um TAP, né, que é um termo de abertura de projeto, onde todo mundo coloca as especificações e assina, você assinou que essas são as premissas iniciais do projeto. Agora, se você alterar isso ao longo do projeto, ao mesmo tempo que você altera a especificação, você altera custo, prazo, né? Tudo. Entendeu? Muitas vezes inviabilizando até o que foi desenvolvido. Tá? É muito importante isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu estou aqui na postura do cliente, aproveitem. Mas se vocês mandarem um zap depois, o cliente, a hora que ele vê, ele responde. Alguma consideração a mais? Lembrando, essa atividade ela é mais didática, ela não conta ponto para a gente. As pontuações vão ser mais para frente. Eu quero que vocês tenham mais uma familiaridade aí com as ações para desenvolver, entregar, e aí depois, quando for valendo, vai ser um pouquinho mais para frente. Lembrando que nossa disciplina ela é componente curricular especial. Nós somos nota única, a gente não tem a V1, a V2 e a V3, né? Só lembrando isso. A gente tem uma nota final lá em junho, mas essa nota ela vai ser composta aí por diversas ações. Não é uma dessas ainda, mas logo vai ter uma açãozinha para entrega que vai valer ponto. E aí vamos compondo essa nossa nota. Beleza? Isso. Eu abri aqui o aba para dar uma olhada no projeto, né? O projeto conceitual. Aí tem a figura da cadeira. No caso, a gente vai desenhar só o disco com as especificações. Não, esse da cadeira da aula passada, né? Na verdade, eu olhei aqui, deixa eu ver, não tem data. O 04, projeto conceitual. Não, mas o de hoje... 04, né? Sim, professor, entendi. É que você abriu, acho que na segunda-feira, né? Faz sentido. É da terça ou quarta. Não, isso aí foi da aula passada. Eu tinha colocado essa cadeira no final para a gente discutir Eu ia colocar uma contextualização em cima, caso a gente tivesse andado muito rápido a disciplina, e aí tinha um tempinho final, eu ia colocar uma problemática em cima para a gente discutir. E acabei nem tirando a imagem. Mas era terça-feira aqui, ó. Aquilo ali é a aula conceitual de um dos parâmetros que a gente discutiu aqui. Então tem aqui, ó, a atividade da aula prática. A apresentação é esse aqui, ó. Certo. Beleza? Obrigado. Tranquilo. Pessoal, só para a gente já deixar vocês começando a trabalhar, quando a gente já termina a aula mais cedo, não é para vocês assistirem Big Brother, não é nada disso, não. É para vocês já começarem a trabalhar na atividade. Tranquilo? Não é para, acabou mais cedo, vou dormir mais cedo, né? Vou aproveitar, não. Já comecem a pensar. Uma coisa muito interessante, essa questão de projetos, eu falo muito isso para alunos de TCC, alunos que eu oriento, e realmente faz uma grande diferença. Quando você tem você tem que desenvolver, você tem um processo criativo que você vai desenvolver, só um parênteses aqui, rapidinho. Coloque os nomes aqui de vocês, só para a gente começar a gerar nossa frequência, nome, espaço, matrícula, por favor. Quando você vai trabalhar alguma coisa que vai exigir da sua criatividade,
Não adianta você falar assim, eu uso muito esse exemplo em TCC, e cabe para qualquer projeto. Ah, não, eu não vou fazer nada na semana, todo sábado eu vou passar o dia escrevendo meu TCC. Não vale a pena. Quando você passa um intervalo muito grande, eu trabalhei esse sábado, escrevi um monte de coisa, beleza, vou passar a semana toda sem fazer nada. Quando eu chegar no outro sábado, parte do meu tempo eu vou gastar lembrando o que eu fiz no sábado passado, lendo, mexendo no que eu fiz no sábado passado, que eu já não concordo mais. E aí é o momento em que eu vou chegar no ponto criativo de eu começar a evoluir no meu trabalho, eu já estou cansado, já tenho uma distração, né? E aí você não evolui. Quando você recebe uma demanda dessa, que nem o projeto aqui, ele é um processo criativo. Vocês vão pensar numa solução, talvez vocês comecem a desenhar, vejam que aquele desenho não é viável. Vou fazer uma pesquisa, eu não quero falar muito, a gente vai falar disso depois. Se você trabalhar um pouco por dia, eu fiz um pouquinho aqui agora. De hoje para amanhã, você vai ter isso na sua mente fresca. Amanhã, talvez lá no seu trabalho, em outra aula, puta, que ideia legal, desculpa o palavrão. Olha que ideia legal, caraca, e tal, não sei o quê, posso implantar isso. Chega lá mais tarde, opa, tá na minha meia hora de projeto aqui, vou lá e implanto isso. E aí no outro dia, puta, eu implantei aquilo, agora eu posso fazer isso. Ou seja, se você trabalha constantemente, você sempre vai evoluindo a sua linha de raciocínio. E você não gasta tempo tentando voltar à estaca que você parou. Tranquilo? Pessoal, se alguém tiver mais algumas dúvidas, estou à disposição. Tem os nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Bom trabalho, trabalhem com calma e vamos desenvolver e evoluir, ok? Produtos bacanas aí no final. Legal? Boa noite a todos. Nos encontramos aí segunda-feira para a nossa aula. Amanhã, essa aula eu vou apresentar para o resto da turma. Se alguém quiser assistir de novo, sem problemas. Tranquilo? Logo, logo vai estar disponível a gravação também aí dessas explanações. Um abraço. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, até mais.